preço alto das tarifas de ônibus foi o estopim das manifestações que ganharam as ruas do Brasil há pouco mais de um ano. Uma das ideias propostas pelos manifestantes era a da tarifa zero, que já vem sendo debatida há algum tempo por especialistas do setor de transportes. Mas será que isso é possível? O Cidades e Soluções de hoje mostra que sim. Você vai conhecer o exemplo de 2 municípios brasileiros onde qualquer pessoa tem o direito de andar de graça nos ônibus. Veja também como Londres barateou e melhorou o transporte público e a mobilidade urbana com os recursos de uma taxa criada especialmente para este fim. Hoje no Brasil, o transporte de ônibus 100% gratuito existe em 7 cidades, todas com menos de 35 mil habitantes. Somados, os moradores desses municípios chegam a aproximadamente 174 mil, número equivalente à população de uma cidade de médio porte. Mas afinal, como tarifa zero se sustenta? Como é possível manter um sistema que não usa o dinheiro das passagens? Engenheiro e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Carlos Henrique Carvalho é um especialista em transporte. A tarifa no Brasil é a principal fonte, né, de custeio do transporte público. Todo o transporte público hoje, seus custos são cobertos pelo que se arrecada na tarifa. Quando você fala tarifa zero, é justamente o contrário desse modelo, onde o que vai custear o transporte público não é mais a tarifa. O que vai custear o transporte público são recursos onde toda a sociedade contribui através de tributos ou fontes específicas não tarifárias, né, responsáveis pelo custeio desse transporte público no país. Segundo ele, o modelo de tarifa zero, em que o governo paga todas as despesas do transporte sem criar novos recursos, não serviria para uma cidade grande com mais de 500 mil habitantes. Não existe exemplo, né, em cidades maiores onde existe tarifa zero. Geralmente há, né, situações onde cidades pequenas, onde você tem aí uma grande fonte de receita, ou uma grande empresa, ou uma origem específica de receita, que acaba que nessas cidades se viabilizou a adoção da política da tarifa zero. Não é simplesmente ir lá e pegar no orçamento, porque você vai comprometer os programas que hoje já existem, de educação, saúde, segurança, obviamente você vai comprometer. Então a discussão que a gente tem é a criação dessas novas fontes de financiamento. Você citou o caso de São Paulo, na época da prefeita Erundina, ela pensou algo similar a isso aí, mas a fonte que ela pensou era única e exclusivamente o IPTU, né? O que inviabilizou, obviamente, criou-se uma resistência muito grande, principalmente entre os proprietários de terra, que teriam o seu custo de IPTU aumentado muito, né, em função dessa medida, e criou uma série de resistência que acabou inviabilizando a medida. O prefeito Haddad, no ano passado, também, após as manifestações, pensou em algo semelhante e também enfrentou os mesmos problemas. Quando o financiamento do transporte público se baseia principalmente na receita tarifária, como acontece aqui no Brasil, se o número de usuários cai, o preço da passagem aumenta. No Brasil, a tarifa de ônibus responsável por 86,6% do transporte coletivo urbano no país subiu mais de 711% em 20 anos e 18 milhões de pessoas deixaram de andar de ônibus. A necessidade de criar novas fontes de financiamento é ponto pacífico entre os estudiosos e entusiastas do uso do transporte público, como o economista do BNDES, Marcelo Mitterhoff. Ele defende ainda que o tarifa zero seria possível em cidades grandes, como a última etapa de uma mudança radical no atual sistema. A gente vai ganhar muito se a gente conseguir ter uma atuação mais articulada, em que não só os governos compartilhem responsabilidades, mas também consigam compartilhar os gastos. Então, por exemplo, parte do IPVA poderia ser destinado para financiar o transporte coletivo. Seria o transporte individual financiando o transporte coletivo. As empresas já pagam hoje, já têm gastos hoje
com o Vale Transporte, que o desconto do Vale Transporte é limitado a 6% da renda, do salário do trabalhador. Então, elas também poderiam, de alguma forma, capturar esses recursos que elas já gastam. Então, é preciso melhorar a qualidade dos ônibus, ter ônibus de entrada rebaixada, com ar-condicionado, que duram mais. E é preciso ter iniciativas como o passe mensal, em que não se reduz a tarifa simples, mas se reduz a tarifa conforme o uso. Isso significa que a gente vai ter que trocar, pelo menos em parte, o financiamento pelo consumidor, que é como ocorre predominantemente hoje, para o financiamento pelo contribuinte. O que significa elevar, por exemplo, o IPTU. E às vezes a gente tende a reclamar, achar que isso não é bom. Por quê? Porque o IPTU a gente sente. A gente paga lá uma vez por ano, algumas vezes por ano, ou todo mês, né, se for parcelado, a gente paga o IPTU. Mas tem uma série de outros custos que o transporte individual tem que a gente não percebe. Por exemplo, o custo de ter um segundo carro, não vou nem falar do primeiro, vou falar só do segundo. Não para usá-lo, para mantê-lo na garagem, é um custo elevadíssimo. O percentual dos subsídios no custeio do transporte público das capitais brasileiras é bem menor que o de outros países. Em São Paulo, a capital brasileira com o maior percentual de subvenção chega a 20%, enquanto nas grandes capitais da Europa, o poder público banca entre 45% e 70% dos custos. Segundo o IPEA, quase um terço dos 10% mais pobres do país não usa transporte público porque não tem como pagar pelo serviço. E o Vale Transporte alcança apenas 26% dessa parcela da população. Outra distorção do sistema atual é o subsídio cruzado entre passageiros. Quando as despesas de um sistema de transporte são bancadas na maior parte pela receita das tarifas, os pagantes do preço integral da passagem acabam pagando por quem utiliza o passe livre. E no Brasil, os não pagantes representam hoje mais de 17% do total de usuários. A insatisfação com o preço e a qualidade do transporte público urbano fez surgir movimentos populares a favor de um transporte mais acessível. O movimento do passe livre está entre os mais atuantes e está presente em todas as regiões do país. O MPL liderou a passeata contra o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus em São Paulo, em junho de 2013. Pontapé inicial para a onda de protestos que tomou conta do país naquele ano. Daniel é criador do site tarifazero.org e militante do movimento. A gente, desde 2005, estava apontando para uma mudança da nossa pauta, que seria do passe livre estudantil para a tarifa zero, para um controle mais público, o controle público do sistema de transporte, que hoje fica lá muito concentrado na mão das empresas, não só do poder público, tem uma relação aí meio esquisita entre essas duas instâncias, assim, e a população fica de fora desse negócio. Então a gente começou a ampliar, ver a luta como uma espécie de forma da população se encarregar dessas decisões. Então a população vai decidir que não vai ter aumento de tarifa em São Paulo em 2013 e não teve o aumento de tarifa em São Paulo em 2013. A população está se organizando para lutar pela tarifa zero e vai conquistar a tarifa zero, né? Então, assim, uma ampliação da capacidade de intervenção da população sobre o sistema, né? Para que ela diga como o transporte deve ser e que ele seja de fato público e não privado como ele é hoje, por conta dessa coisa de que quem não tem dinheiro para pagar não paga. As vantagens da tarifa zero é que, em primeiro lugar, você tem uma forma mais democrática do uso da cidade, né? Você não restringe as pessoas aos seus bairros ou aos seus trajetos apenas de ir para o trabalho, ir para a escola e voltar. Tem uma ampliação dessa liberdade, da experiência da cidade.
Então, o tarifa zero ele é uma espécie de mudar a forma que se cobra o custo do transporte. Em vez de ser pela tarifa, é pelos impostos. Então, isso significa que as pessoas que usam o sistema diretamente não seriam mais as únicas a pagar por ele. As pessoas que mais usam o sistema de transporte são as pessoas mais pobres da sociedade. E a tarifa zero também teria esse benefício de reduzir uma desigualdade econômica que é gravíssima no Brasil. E o transporte, por exemplo, é o terceiro maior custo da família brasileira. Perde para moradia e alimentação. Daniel fez do tarifazero.org uma espécie de banco de dados sobre o assunto. No site é possível conhecer mais sobre cidades com tarifa zero, como Agudos, a 330 quilômetros de São Paulo. Há 11 anos, a população não paga para andar de ônibus quantas vezes for preciso. Em Agudos, no centro-oeste paulista, vivem 34 mil pessoas. Quem precisa tomar um ônibus para circular pela cidade não desembolsa nada. Moradora da periferia de Agudos, Rebeca usa o transporte coletivo para levar a filha de 10 meses ao pediatra. Eu ia ter que pagar 2 passagens se fosse pago. E o dinheiro que a gente ia gastar com transporte, a gente compra as coisas para os filhos da gente, né? O principal ponto de ônibus de Agudos fica no terminal rodoviário. Por dia, 9 mil pessoas utilizam o transporte coletivo gratuito na cidade. Alguns moradores alegam que o dinheiro gasto no transporte deveria ser investido em outras áreas. Podia ser R$1, R$2. E investir esse dinheiro em remédio, na UTI em Agudos que não tem UTI. O transporte gratuito foi instituído pela Prefeitura em 2003. Até o começo do ano, o município contava com uma frota própria. Mas o prefeito decidiu fazer uma licitação e contratar uma empresa para operar o sistema de transporte. É um investimento que o município faz que eu estimo de 1,6% a 2% do orçamento da prefeitura ao ano, que eu considero sim muito válido, porque após a implantação do transporte gratuito, nós verificamos que houve um crescimento, um avanço no comércio da cidade. Houve também um aumento na geração de empregos, graças à ampliação do parque industrial. Foram diversas empresas que vieram aqui para a cidade, motivadas, entre outros fatores, também pela gratuidade do transporte, pela não necessidade de ter que conceder o vale transporte ao funcionário. Então, creio que é um investimento que vale a pena e que gerou uma cadeia virtuosa bastante positiva.